Eu estou começando a gravar agora. Hoje nós vamos falar sobre controle de planejamento e controle de produção. É um tema extremamente importante que vocês têm que a gente acaba conseguindo fixar um pouco melhor. Nós vamos começar pelo final, como eu falei aqui para a sala, tá? Então, nós vamos aqui colocar um exercício e eu quero que vocês pensem comigo sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. A Dicleusa Domitília, juntamente com seu esposo Orinando Pedroso, decidiram, né, na verdade, abrir uma fábrica de salgados no bairro de Interlagos, com projeção de venda de 50 mil unidades por mês. Em primeiro lugar, o que eles deveriam pensar em relação à produção? O que eles têm que comprar? Quanto comprar? Quantas pessoas contratar? Quantas máquinas comprar? Gente, para quem não estava nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre brainstorming, que é justamente você pegar um problema e você discutir a solução em cima dele, né? Então agora é o momento da participação aí de vocês. O que vocês me diriam em relação a isso, gente? O que tem que ser pensado? Vamos lá, vamos pensar que a gente está abrindo um negócio de salgados. Então, o que vocês pensariam aí primeiro em relação a isso? Vamos lá, participando, todo mundo. Os custos? Quem falou os custos está sem nome aqui. Denis. Ah, tá, Denis. Quais custos, Denis? Gente, se alguém quiser abrir câmera, microfone, fique à vontade, tá? Aqui a gente... Eu gosto de estimular o debate mesmo, a discussão. Gente, vocês estão aí? O que vocês deveriam pensar? Vamos lá, vamos pensar que a gente vai abrir. Olha quem apareceu. Essa pessoa tá sumida, já tem uns 3 meses. Ter uma boa renda. Legal. Quem mais, gente? Quais são as perguntas que eu fiz? Né? O que eles deveriam pensar em relação à produção? O que eles têm que comprar? Tá? Vamos lá, vamos pensar que a gente vai produzir 50 mil salgados por mês aí. A gente vai ter que distribuir. Então, eu tenho que pensar em comprar máquina ou eu vou fazer manualmente? O que vocês acham? Vamos fazer um brainstorming aí. Vamos começar com a discussão já, gente. Despesas, certo? Eu acho que eles deveriam fazer primeiro manualmente, né? Porque se eles verem que no primeiro mês deu realmente a saída dos 5 mil salgados por mês, aí talvez eles pensem em comprar a máquina. Entendi, mas aí você acha que teria que contratar alguém ou Fabielle? Sim, se os dois não forem pôr a mão na obra, então teria que colocar mais uma pessoa ou duas, né? Entendi. A gente está pensando aqui que nós vamos abrir um negócio. O que mais a gente deveria pensar? O capital inicial, Denis? Micaele falou pensar em comprar as máquinas. Certo. E aí, a gente ia se contentar com 50 mil unidades, a gente ia pensar em expandir, a gente tem que buscar sempre contratar, vai precisar contratar alguém. O que mais a gente tem que pensar, gente? E a matéria-prima, eu preciso me preocupar em comprar bem? Precisa. Por quê? Matéria-prima precisa. Porque é com a matéria-prima que ele vai conseguir trabalhar, né? Tem que ter a matéria-prima no começo de tudo. Então você está me falando, Jaqueline, que ele tem que comprar bem. É isso? Isso. Entendi. O Denis está falando aqui divulgação, funcionamento do local. Vocês acham que a localização é importante? Muito? Legal. Vocês acham que seria negócio, por exemplo, já que eu estou distribuindo em Interlagos, você acha que se eu tivesse a minha fábrica lá em Praia Grande, você acha que seria negócio? Ou é mais viável eu montar um galpão, uma fábrica ali próximo de Interlagos, pensando na distribuição?
Entendi. Mas aí nesse caso do exemplo, o Ellen, é o público-alvo mesmo. O público-alvo é Interlagos. Eles estão distribuindo ali na região de Interlagos. Então a localização é importante, né? Bom, gente, depois de uma rápida reflexão que nós fizemos, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é o planejamento. Então, como eu falei, nós começamos pelo final. Vamos agora lá para o início. Vocês viram que tem bastante coisa para a gente ver hoje. Hoje nós vamos até às 5 da manhã, sem sombra de dúvidas. Vamos fazer aqui uma baladinha aqui na aula. Todos aqui unidos da produção, beleza? Então vamos lá, gente. Então, a gente falou algum tempo atrás sobre planejamento estratégico da empresa, né? Então, quando nós falamos de planejamento estratégico, ele pensa em todas as áreas e departamentos da empresa, desde lá de baixo até a alta gestão. Você pensar em tudo, em expansão, você tem que pensar em produção, você tem que pensar em capital, você tem que pensar nos seus recursos, tem que pensar em tudo, né? Então, quando nós falamos de planejamento, ele tem que ser muito bem feito, principalmente no que diz respeito à parte da manufatura, né? Porque você tem que produzir, mas você tem que produzir bem, né? E aí você tem uma ferramenta que hoje é muito conhecida e utilizada, que é o PCP, tá? Que é um planejamento de controle de produção, e ele ajuda você a formar plano desde a execução, desde o planejamento lá de trás, que é o que nós acabamos de fazer, até o controle do processo produtivo. Eu sei que de início vai parecer que não tem muita relação com o que nós fizemos agora, mas vocês vão perceber que tem sim, tá? Então, quando nós fazemos esse planejamento e controle de produção, ele tem como objetivo principal isso, você ter controle e planejar, né? Quando você fala aqui, você pode dividir essas 3 palavras aqui em 2 partes. Primeiro, você tem o planejamento. O planejamento é antes da execução, é mais ou menos o que nós estávamos fazendo agora, né? Você está planejando, você está pensando em tudo aquilo que você vai ter que fazer, tudo aquilo que você vai ter que executar, todas as pessoas que você vai ter que contratar. É exatamente o que nós pensamos agora, né? Os custos, localização da empresa, né? Distribuição, como vai ser feita, embalagem, compra de matéria-prima. Você vai planejar tudo aquilo que você vai fazer. Você vai sonhar com o negócio, você vai, né, pensar nele antes dele acontecer. Após você fazer o planejamento e colocar em prática, você vai começar a fazer o controle da produção, né? Porque de nada adianta você fazer um planejamento e não controlar se realmente tudo que está sendo feito está dentro daquilo que foi planejado. Então é importante que eu entendo que a base de tudo seja o planejamento, mas o controle para mim é o principal. Porque se você planejou algo, você não tem como você sair dele. Digamos que eu saia daqui dizendo que eu estou indo para Porto Seguro de carro. Será que se eu pegar uma rodovia sentido Amazonas eu vou chegar lá? Posso até chegar, eu vou dar uma volta a mais. Mas eu tenho que planejar o meu caminho, porque muitas vezes eu tenho um orçamento para isso. Então, voltando ao exemplo da viagem, quando nós vamos sair, vamos supor, eu vou sair daqui para viajar e eu vou falar, olha, eu estou levando R$ 1.000 no meu bolso, né? Será que se eu pegar e passar pelo Acre, der a volta lá pelo Pará, Fortaleza, para ir para Porto Seguro, o dinheiro vai dar? Não, não vai dar. Por quê? Porque fugiu daquilo que foi planejado, né? O planejamento, ele não envolve só a execução. Ele envolve recurso financeiro, ele envolve mão de obra, ele envolve maquinário. E aí vamos voltar ao exemplo da viagem novamente, né? Será que o motorista aguenta fazer isso sozinho? Talvez até aguente, mas ele vai ter que parar, ele vai gastar mais, o carro provavelmente vai ter que passar por alguma manutenção preventiva, provavelmente o dinheiro que estava reservado para você fazer a viagem não vai ser suficiente, você vai precisar de mais dinheiro, e aí você não vai ser eficaz, né? Talvez você até seja eficiente em atingir o objetivo,
mas de toda forma você acaba não sendo eficaz, tá? Então, provavelmente, gente, quando nós falamos do planejamento e controle, nós temos que pensar que os dois eles andam juntos, tá? Eu planejo e controlo aquilo ali, para saber se aquilo que eu planejei não saiu do controle ou se não saiu da rota que eu planejei, tá bom? Então, quando nós falamos aqui sobre planejamento e controle da produção, nós temos que falar que a programação da produção, o planejamento e a programação da produção, eles só vão terminar, eles estarão concluídos quando realmente se tornar um sistema, né? E tem que ter as seguintes respostas. Não adianta, gente, não tem como fugir disso, tá? Então, em primeiro lugar, eu tenho que perguntar, o que eu vou produzir? Lembra do nosso exemplo que nós começamos a fazer? Então, nós vamos produzir salgados? Ótimo. Quanto eu vou produzir? Então, são 50 mil unidades. Eu já estou respondendo a essas perguntas, né? Quando produzir? Quando produzir, gente, porque talvez tenha alguns produtos que eles são sazonais. Para quem não sabe o que é um produto sazonal, são produtos de época. Por exemplo, você pega o sorvete, que ele é mais vendido no calor. Ele tem uma demanda maior no calor, né? Então, ele quando eu devo produzir? Por exemplo, vou dar um exemplo do salgado. Eu não posso produzir muito antes, 2 anos antes, uma coxinha que eu vou entregar em 2022. Eu não posso produzir hoje. Porque senão, o que vai acontecer? Ela vai estragar e eu não vou conseguir fazer isso, né? Com o que eu vou produzir? Aí eu já estou pensando em quê? Em matéria-prima, né? Quais são as matérias-primas? Quantidade de matéria-prima que eu vou ter que comprar? Tudo isso tem que ser pensado, inclusive a qualidade, porque a gente sabe que o produto final depende muito da qualidade da matéria-prima, né? Como produzir? Tá vendo que eu perguntei agora há pouco, no nosso exemplo? Eu vou precisar comprar máquina ou eu vou ter que contratar pessoas? Tudo isso tem que ser pensado, tá? Onde produzir máquinas e equipamentos? Então, eu vou comprar máquinas, eu vou comprar equipamentos, onde eu vou colocar? Como vai ser a distribuição dentro da minha fábrica, né? E aí, com quem eu vou produzir? Mão de obra. Gente, vocês percebem que tudo isso daqui são informações que elas andam juntas. Por exemplo, se eu compro uma máquina, não adianta eu pegar, e não estou menosprezando ninguém, o Fábio, por exemplo, não adianta você me colocar, porque eu não vou saber manusear a máquina com qualidade. Talvez eu não consiga ter um rendimento eficaz, né? Então, mas aí se eu pegar, por exemplo, o seu João lá, que é experiente, já sabe trabalhar com maquinário, tem não sei quanto tempo de experiência, ele vai saber fazer, né? Então, ele vai poder ter maior rendimento e vai ajudar a fazer com que o processo produtivo se torne muito mais eficiente e eficaz, utilizando matéria-prima correta, produzindo na data correta, né? Produzindo também na quantidade, evitando desperdícios, né? E aí conseguindo fazer da melhor maneira possível. Vocês percebem que desde ontem eu tenho falado com vocês que tudo gira em torno do indivíduo, né? Tudo gira em torno do empregado. Eu arrisco a dizer que tudo envolvendo a produção de uma empresa está diretamente relacionado ao homem. Aí uma vez eu estava falando justamente numa aula de administração de produção, e aí um aluno falou, professor, mas e aquela máquina que você que produz sozinha? Tá bom, ela produz sozinha, mas quem programou, né? Então depende muito de quem está no comando, né? Você sempre tem que ter, para mim, a chave de tudo isso. Não adianta eu ter boas máquinas e equipamentos, não adianta eu ter um processo produtivo definido, uma matéria-prima interessante, as datas definidas, as quantidades definidas, o produto definido, se a mão de obra for ineficiente ou ineficaz. Se for uma mão de obra, bem mais ou menos. Então, não adianta, gente. Quando a gente faz isso daí, a gente tem que pensar primeiro em ter pessoas capacitadas para poder exercer as nossas atividades dentro da nossa empresa. Então, quando vocês lá na frente, como futuros administradores de produção, e eu acredito que muitos aí, talvez, se acaso se identifiquem com a área, e é uma área bem interessante, possam pensar, mas tem que pensar sempre nisso. Tenham sempre foco no indivíduo, no ser humano, porque é dele que você vai depender mais. Inclusive,
Se você não tratar bem e não tiver um indivíduo motivado, também pode ser ele que vai colocar lá a chave no meio da máquina e fazer com que ela trave e você perca toda a sua produção, né? A gente tem que pensar muito nisso, pensar sempre no indivíduo. Eu sempre trouxe isso comigo como valor, de poder valorizar as pessoas, né? Porque um funcionário motivado, ele produz e rende muito mais. Eu falei para o pessoal na aula de ontem, né? A gente estava conversando, que eu estou participando de um projeto, né? Grande da minha empresa, e o superintendente, ele pediu que esse projeto seja coordenado por mim. Tem algumas outras pessoas que também podem fazer todo esse processo, mas ele acabou designando a mim porque em outras ocasiões eu acabei conseguindo o resultado que ele esperava. Você acaba se motivando, né? Além do resultado, porque você já tem a motivação natural, você acaba se motivando. Lógico que a pressão, a responsabilidade, ela aumenta, mas você acaba tendo uma motivação extra para você tentar atingir um resultado. Então, gente, vamos sempre colocar isso em mente, tá? Desde lá dos sistemas de produção, a gente falando ali ó, no 5S, né? Tudo isso, o foco sempre tem que ser no ser humano, tá bom? Para quem depois for assistir, a última aula eu ainda não disponibilizei. Provavelmente amanhã eu vou gravar hoje, grave amanhã, e aí eu disponibilizo todas as aulas de uma vez, porque essa semana realmente está bem corrido para mim, tá bom? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Maristela, boa noite. Agora que eu vi a sua mensagem, desculpa. Tranquilo? Beleza. Ô Maristela, eu posso. Na verdade, a gente fez aqui no início, a gente só fez uma discussão sobre a abertura de um negócio, né, de salgados. Então a gente estava discutindo no que deve ser pensado. E aí depois disso era exatamente esse primeiro slide agora que eu estou começando. Tá bom? Mas assim, é justamente sobre planejamento e controle de produção que a gente estava falando. Basicamente é isso, você tem que planejar e controlar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida no decorrer da aula, a gente pode ter certeza que eu passo sim, tá? Então assim, gente, quando nós falamos de planejar uma produção, isso eu estou falando antes de você começar, você tem que pensar primeiro, e é isso que está em vermelho aqui nesses slides, acho que vocês estão vendo, estão. É isso que está em vermelho aqui nos slides, que primeiro é através de vendas ou previsão de venda que você inicia o processo e programação do produto. Por quê? Porque eu vou abrir um negócio, eu tenho que ter pelo menos uma estimativa de quanto eu vou vender. Não adianta eu simplesmente falar que eu vou abrir aí uma fábrica de salgados, por exemplo, produzir 100 mil unidades e acabar vendendo 5 mil, ou nem isso, ou 1.000 unidades. Então eu tenho que primeiro, a base, antes de você começar um planejamento, seja ele qual for, você tem que ter uma noção de quanto você vai vender ou pretende vender, né? Lógico que, exceto os casos que nós demos ontem, o exemplo, que é da produção sob encomenda, porque aí você vai lá, você vai comprar matéria-prima e vai montar em cima daquele pedido que você já tem. Mas caso contrário, gente, não dá para você fazer um planejamento, uma programação de produção, se você não tiver uma perspectiva de venda, se você não tiver uma quantidade de venda, né? Tá bom? Então, voltando aqui. Então, o PCP, ele tem várias nomenclaturas, tá? Mas o PCP, ele é a sigla para Plano de Controle de Produção. Então você vê que aqui a gente falou sobre planejamento e programação da produção. Aqui sim entra o PCP. É claro que o planejamento e a programação que nós falamos aqui, ele já é o primeiro P aqui do PCP, tá? Então é a sigla para Plano de Controle de Produção. É um sistema, tá, operacional,
e envolve todas as operações. Então, isso daqui, quando nós falamos de envolver todas as operações, é desde a aquisição da matéria-prima para você comprar um maquinário até o produto final, tá? Então, aqui nós colocamos, ó, planejamento. Primeiro, responde as perguntas: o que, com quem, como, onde e com quem produzir. Tá vendo aqui atrás, ó? São algumas dessas perguntas aqui. Programação. Responde as perguntas: quanto e quando produzir. Então, primeiro eu vou planejar. Olha só do jeito que a coisa ela é bem separada, gente. Primeiro eu vou planejar. Então, o que eu vou produzir? Que é aquela primeira pergunta aqui, ó. O que produzir? Né? Com o que eu vou produzir? Eu vou produzir com máquina? Eu vou produzir utilizando matérias-primas naturais? Eu vou comprar matéria-prima? De quem que eu vou comprar? Né? Como eu vou produzir? É manual? É automatizado? Né? Como que eu vou fazer? Então, tudo isso é na fase do planejamento. Onde eu vou produzir? Isso daí, gente, para mim é uma das coisas mais importantes. Para vocês terem uma ideia, a fábrica da GM, quando ela abriu lá nos Estados Unidos, ela ficou. E aí chegou um determinado momento, isso por questões políticas, e aí tem até algumas, depois se vocês quiserem, tem até um vídeo que fala sobre isso. Eles acabaram saindo dos Estados Unidos e tiveram um prejuízo gigantesco. Porque não pensaram em onde produzir, né? Eles simplesmente olharam, não quero ficar mais aqui, não tá legal, então tchau. E acabaram tendo prejuízo. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, algumas montadoras de carro, elas mantêm fábricas em algumas regiões estratégicas, como por exemplo a Ford, que tem uma fábrica aqui em São Paulo, na verdade em São Bernardo do Campo, se eu não me engano, e eu acho que eles têm uma parte de caminhões, que eu acho que fica lá perto de Curitiba, e eles têm uma fábrica que é a maior deles, se eu não me engano, salvo engano é a maior, que fica em Camaçari, na Bahia. Então, enquanto alguns concorrentes fazem a produção aqui em São Paulo e às vezes tem que produzir o carro e mandar ele lá para São Luís, no Maranhão, por exemplo, a Ford já tem uma fábrica que está no meio do caminho, ele não precisa gastar com transporte. Isso reduz custo e faz com que o produto dele seja mais competitivo. Então, por isso que quando eu peguei o exemplo aqui do salgado, eu acabei dando exemplo de uma pessoa que vai comercializar um produto focado em Interlagos, ele vai montar uma fábrica lá em Praia Grande? Não faz sentido, porque ele tem que pensar onde ele vai produzir, né? Não é simplesmente abrir a porta e falar, eu gosto mais daqui porque o sol bate aqui pela manhã. Mas e aí? Será que estrategicamente é interessante, né? Então tudo isso está no planejamento, tem que ser pensado. E aí com quem produzir? Eu tenho que saber qual o perfil do funcionário que eu vou ter, né? Ó, tá aqui, ó, com quem produzir. Lá embaixo, ó, que é a mão de obra. Eu vou precisar de um maquinário, então se eu tenho um maquinário, eu vou precisar também de uma pessoa qualificada para mexer naquela máquina. Eu vou precisar de um ônibus, eu vou precisar de um caminhão, por exemplo. Então tem que ter um motorista habilitado para dirigir um caminhão, né? E de preferência que conheça os lugares de distribuição que eles vão passar, né? Então tudo isso faz parte do planejamento. Vocês percebem que o planejamento ele é antes de começar a produção. Eu tenho que pensar antes de começar qualquer coisa. Aí sim eu vou começar a programar aquilo que eu vou fazer. Então beleza. Vamos passar aqui agora para a programação. Então, a programação, eu vou responder as seguintes perguntas. Quanto e quando produzir? Então, primeiro, eu já defini o que eu vou produzir, eu já sei com o que eu vou produzir, né, que tipo de matéria-prima, como eu vou produzir, se é manual, se é usando máquina, onde eu vou produzir, eu já sei tudo isso. E com quem eu vou produzir, mas agora eu preciso saber quanto. Aí entra nessa questão aqui, ó, através das vendas ou da previsão de vendas, né? E quando produzir? Isso é importantíssimo também, pessoal. Não tem como você pensar em produzir, você sair produzindo a esmo. Você tem que ter uma noção, pelo menos, do quanto você vai vender. Nem que você comece com uma produção inferior e vai aumentando isso aos poucos, mas você tem que começar tendo uma noção, pelo menos, tá? Aí entra aqui a programação. E por último, e não menos importante, que é o que eu falei, o controle, que é a função administrativa que consiste em medir, corrigir o desempenho. Então, eu planejei, eu programei, agora eu preciso saber, eu preciso controlar. O que eu planejei e programei está sendo executado corretamente?
Tem alguma falha no processo, né? Se não tiver alguma falha, ok, beleza, posso continuar. Agora, uma vez que se tiver alguma falha, é o momento de corrigir. Só um momentinho, por favor.